Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver algumas técnicas para conseguir entrar em alguns sistemas. Você vai ver que é relativamente simples entrar em muitos sistemas por aí, mesmo utilizando falhas que já são um tanto antigas. Falhas que muitos especialistas ainda dizem que são ultrapassadas, que já não valem mais, mas muitos sistemas aí ainda são vulneráveis a essas falhas. Em primeiro lugar, nós vamos ver uma falha a um sistema que muitas empresas usavam, era bastante usado no início da década de 90 e hoje já caiu um pouco em desuso. Mas mesmo assim, mesmo a própria empresa que possui o sistema não estar utilizando esse sistema mais, esse sistema ainda está no ar e, portanto, é possível de se entrar na rede daquela empresa através dele. Eu estou falando dos servidores de acesso remoto, ou RAS, Remote Access Servers. O que é um RAS? O RAS é um computador que tem muitos modems, tem um banco com diversos modems. Esses modems aceitam ligações, eles atendem ligações vindas de fora. É um pouco diferente desse modem que você tem aí na sua casa, que você usa para discar para o seu provedor. Esses modems dos RAS, eles atendem as ligações. Na realidade, os próprios provedores de acesso à internet, hoje em dia, são os maiores usuários desses RAS. Eles têm também computadores que têm diversos modems, e esses modems é que atendem a ligação do seu modem quando você disca para lá. Estou falando de acesso discado e não de acesso de banda larga por enquanto. Um RAS, sendo um computador com diversos modems que atendem ligações, nós podemos inferir que, se uma empresa qualquer ainda possui algum servidor desse tipo, é possível que nós usemos esses modems para entrar nessa empresa. Para o nosso exercício, nós vamos tentar discar para os RAS dos próprios provedores de acesso, que são números de telefone que são do conhecimento de todos e não há crime nenhum em fazer isso. Mas você pode usar a mesma técnica que nós vamos ver para tentar procurar aí na sua cidade empresas que ainda possuam esse tipo de servidor. Qual que é o problema disso daí? Bem, normalmente esses servidores de acesso remoto de empresas, eles ligam, uma vez que você deu o usuário e a senha correta, obviamente, eles conectam você diretamente à rede da empresa, sem passar por firewall. Se a gente conseguir descobrir o usuário e a senha, o login e a senha de algum usuário, a gente consegue entrar numa rede de terceiros de uma grande empresa sem muitos problemas e de uma maneira, digamos assim, limpa. Você não vai quebrar programa nenhum, você não vai aproveitar falha de nada. Você vai estar simplesmente usando um serviço que a própria empresa está oferecendo. Por que as empresas têm esse tipo de servidor, né? Esse tipo de acesso remoto? Bem, eu mesmo já trabalhei em várias empresas em que os funcionários precisam viajar pelo país, né? Ou até para fora do país. E antes da internet ser algo barato, e antes das VPNs, que nós vamos falar ainda numa futura videoaula, antes das VPNs serem algo comum, corriqueiro, a maneira mais barata de o funcionário viajante poder se conectar à rede da empresa para mandar o seu relatório, para consultar o seu e-mail, para se conectar a algum sistema que é necessário para o trabalho dele, a maneira mais fácil e mais direta era realmente através desses servidores de acesso remoto. Bem, qual seria a maneira manual de descobrir se alguma empresa ou alguma organização possui um servidor desse? Vamos supor o seguinte: você acha que a empresa, vamos dar um nome fictício para a empresa lá, a empresa ABC123. Né? Então a empresa ABC123, você acha que ela tem um certo banco de modems lá e você desconfia que esse banco de modems esteja recebendo chamadas ainda, esteja atendendo as chamadas. Para começar, a gente faz um pouquinho de pesquisa, né? Um hacker que faz pesquisa, um invasor que faça uma pesquisa aprofundada, ele tem muito mais chances de invadir um sistema alheio e muito mais chances de fazer isso em menor tempo
do que se ele não fizesse essa pesquisa e calcasse o seu ataque simplesmente nas ferramentas que ele tem à mão. A primeira pesquisa que você tem que fazer é quais são os números de telefone dessa empresa. Você pode conseguir isso na lista telefônica, você pode tentar fazer algum tipo de engenharia social em funcionários dessa empresa, você pode conseguir no site da empresa, não importa onde que você vai conseguir, mas você tente arranjar, para o nosso caso específico aqui, tente arranjar o maior número de telefones, de números de telefones relativos àquela empresa possível. Então a nossa empresa ABC123, você fez essa pesquisa toda e descobriu que os números delas variam desde 4567-0001 até 4567-0100. Então nós temos aí 100 números de telefone que são os números de telefone que essa empresa possui. O que nós temos que fazer é descobrir quais desses números são modems, quais desses números são aparelhos de fax, quais desses números são ramais de outras pessoas, quais desses números são linha de callback, que é uma linha que você liga para essa linha e ela te dá um novo tom de descagem. As empresas têm isso também. Às vezes o funcionário precisa, vamos supor, o funcionário é baseado em São Paulo, mas ele está fazendo uma viagem para Santos. Só que, por algum motivo lá, ele precisa fazer uma ligação para Frankfurt. E ele está no cliente. O cliente não permite que ele faça uma ligação internacional. Então o que ele faz? Ele liga para esse número de callback da empresa dele e esse número de callback dá um outro sinal de descagem para ele, o qual ele pode usar para discar para Frankfurt e o valor da conta vai cair em cima da empresa dele e não da empresa cliente dele. Bem, a gente pode tentar também descobrir esses números de callback porque eles são muito interessantes. Alguém com má intenção poderia usar esse número para fazer ligações. Então, qual é o procedimento? É ligar para todos os telefones. A gente vai ligar para 4567-0001. A gente liga para 4567-0002 e também. E pega uma folha de papel e vai anotando. Isso é muito demorado, muito chato, muito complicado. E às vezes você não tem como distinguir entre um ramal que é um modem e um ramal que é um fax, por exemplo. Para te ajudar nessa tarefa, existem programas que são chamados word dialers. Os word dialers, eles simplesmente pegam uma lista de números quaisquer que você mesmo preparou, que você mesmo forneceu a ele, e eles vão automaticamente ligando, através do modem do seu micro, eles ligam para esse número. E, dependendo da resposta, eles mesmos detectam se lá tem um modem, se lá tem uma voz feminina, se lá tem uma voz masculina, se lá tem um aparelho de fax, se lá tem silêncio. Às vezes o ramal atende e fica em silêncio, por algum motivo. A central telefônica dele está programada para isso. E tudo isso, os word dialers, que são esses programinhas, eles detectam para você. No final eles vão te dar uma lista com todos os números que foram descobertos. E nessa lista ele vai dizer, ó, número tal é modem, número tal é fax, número tal é ramal. Essa número tal é uma linha de callback. E assim por diante. Por que você usaria um word dialer como esse? Bem, em primeiro lugar, se você é responsável pela segurança da sua empresa, você normalmente não é responsável só pela segurança da informática, e sim por toda a segurança das tecnologias da informação. E isso inclui também as suas linhas telefônicas. Você deve, então, como todo bom administrador de segurança, se for o caso, você deve ter em seu arsenal, em sua mala de ferramentas, você deve ter esses programinhas de word dialing para poder regularmente ligar para os números da sua empresa e verificar se existe ou não algum modem que esteja causando, que esteja abrindo um furo de segurança para você. É óbvio que, como toda ferramenta para o bem, você pode usar isso aí para o mal também. Então se você tiver má intenção, você pode usar essa ferramenta para varrer um grande número de telefones na sua cidade até achar alguns modems. E acredito que você vai achar alguns mesmo. O que nós vamos fazer aqui nós vamos varrer uma certa faixa de telefones e dentro dessa faixa vão estar os telefones de atendimento, de modems mesmo,
de um provedor de acesso aqui da cidade, provedor de acesso da internet. Então é óbvio que o programa vai detectar aquilo como sendo modem. Mas, a rigor, você pode fazer isso com qualquer empresa. Muito bem. Existem diversos wire dialers por aí. Como curiosidade, tanto o termo wire dialing como a popularização dessa técnica ocorreu por conta de um filme. Quem tem por volta de 30 anos deve se lembrar desse filme, mas já passou na sessão da tarde várias vezes. O filme Jogos de Guerra, estrelado pelo Matthew Broderick. No filme, ele usa justamente um programa de wire dialing, um programa ancião já e muito bom, chamado Tone Lock. E ele usa esse programa para tentar encontrar modens que estejam atendendo ligações. Por o azar dele, ou para a sorte, dependendo do ponto de vista, o modem que ele acha é justamente o modem do um dos modems do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E daí, por conta disso, ocorre tudo o que ocorre no filme, que eu não vou estragar o final para vocês. Mas o que aparece no filme é mais ou menos o que realmente você faz, os procedimentos que realmente você segue para fazer um ataque de wire dialing. No nosso caso, nós vamos usar um descendente do Tone Lock. Nós vamos usar um wire dialer que é considerado ainda hoje, apesar da idade dele, a primeira versão dele é de 95, mas ele ainda hoje é considerado o melhor wire dialer que existe, que é o THC Scan, né? Um dos muitos programas do grupo hacker The Hacker's Choice, que servem para auxiliar o profissional de segurança em descobrir as falhas que tem na sua própria rede. O THC Scan é um wire dialer. E é ele que nós temos instalado aqui. Por ser um programa antigo, muito enxuto, você não precisa de muito hardware para rodar ele, não. Você precisa de um hardware até bem antigo. No nosso caso aqui, nós estamos rodando o THC Scan num laptop 486 SX25 com 4 MB de RAM. Você não consegue rodar quase nada num computador com essa configuração. Esse computador está exclusivamente instalado MS-DOS, o original que veio dele, não é pirata, e o THC Scan. Além de ser um 486 SX25 e ter apenas 4 MB de memória, e tem acho que 100 MB de disco só, ele tem embutido um modem de 9.600 bits por segundo. É um modem que hoje em dia seria risível. Você não consegue fazer nada de útil na internet com um modem tão lento. Se você pensar que os modems discados mais avançados hoje têm uma velocidade de 56.000 bits por segundo, você ter um modem de 9.000 bits por segundo é algo que não dá, não tem, é quase 6 vezes menos. Mas, para descagem e detecção de modem, um modem desse daí está ótimo. Então, se você está pensando em fazer esse tipo de verificação na sua empresa, na sua rede, na sua organização, pense em comprar ou usar um micro de sucata que tenha lá, em vez de levar para destruição um micro, monta ele com um modemzinho barato que você compra aí nessas lojas de ferro velho de informática. Monta ali um microzinho barato, com pouca memória, com uma placa-mãe bem antiga, pode ser até um 286. Deixa no cantinho, desligado da sua rede corporativa, deixa só ele ligado numa linha telefônica e você usa ele para fazer ataques de wire dialing contra a sua empresa. Muitas vezes, um ataque na semana passada dá negativo, não acha nada, mas nessa semana você acha um modem lá porque algum funcionário deixou um modem atendendo ligações lá. Às vezes acontece de algum funcionário colocar um modem na sua estação de trabalho sem o seu consentimento, sem o consentimento da área de tecnologia da informação, da área de informática da empresa, para poder acessar a internet desviando do firewall, desviando de alguma restrição que tenha. E esse modem, além de discar para fora, ele aceita ligações para dentro também, e isso cria um ponto de entrada na sua rede que desvia do firewall, desvia de todo o seu esquema de segurança. Então é primordial que você faça esses testes regularmente para detectar se há algum tipo de modem assim na sua empresa. No nosso 486, a gente, baixando o THC Scan do site oficial lá do The Hacker's Choice, a gente vê que
A gente baixa um arquivo zipado, dentro desse arquivo zipado tem outros 3 arquivos zipados. Quando você terminar de descompactar tudo, você vai ter 3 diretórios. Você vai ter um diretório bin, onde vão estar os programas propriamente ditos. Você vai ter o diretório doc, onde vai estar toda a documentação do programa. Arquivos que você deve ler. Aconselho fortemente mesmo, que você leia todos os documentos que estão nessa pasta doc. É interessante notar que o TH6CAN ele é para MS-DOS. Né? Você pode rodar ele em Windows, tem um truquezinho que nós já vamos mostrar para rodar ele no Windows. Há um certo problema de compatibilidade entre ele e o Windows, mas isso é contornável. E você pode rodar ele também em qualquer Unix, no macOS, no macOS 10, né? No Linux, no FreeBSD, no Solaris, no AIX. Você pode rodar ele no Unix também, desde que você use um emulador de DOS. Né? Como o DOSEMU, por exemplo, que é um emulador de DOS muito conhecido. Outros war dialers, alguns com mais recursos, outros com menos, alguns mais estáveis, outros menos estáveis, mas o nosso amigo TH6CAN é o mais simples de usar também, nós vamos nos concentrar nele. Antes de começar a fazer efetivamente o seu ataque, você tem que comunicar aos responsáveis pela rede que você vai atacar, seja da sua empresa, seja de outra organização, não importa. Você tem que avisar a eles que você vai fazer esse ataque e pedir permissão para isso, senão você não vai estar legal. É interessante notificar todas as partes interessadas de que algo vai acontecer, e deixe bem claro que isso vai acontecer. Porque podem ocorrer problemas e uma brigada de emergência pode ser necessária para resolver esse problema. Você pode, com o seu ataque, deixar maluca a central telefônica da vítima. Então, você tem que deixar a vítima ciente de que ela vai ser atacada para que isso possa ser resolvido com rapidez. Você deve também planejar os horários que os ataques vão ocorrer. Em empresas, o melhor é atacar durante a madrugada, porque não tem muita gente para atender o telefone. Se o seu objetivo for realmente que ninguém descubra, vai ter menos gente para achar estranho que os telefones vão estar tocando todos sequencialmente. Para áreas residenciais, se você quiser achar modems atendendo em áreas residenciais, você vai querer atacar durante o dia, porque tem menos gente em casa. Muitas pessoas estão trabalhando, né? Muitas casas ficam até sem ninguém. Vamos começar então configurando o nosso TH6CAN. Ele precisa ser configurado para saber onde está o modem. Né? É óbvio que se você souber coisas como porta COM, endereço de IRQ, endereço de I/O, essas coisas, facilita na hora de você configurar. Mas se você não souber essas coisas, a própria suíte TH6CAN tem um programinha chamado mod-det.exe. O mod-det é um modem detector. Ele vai testar todas as portas COM do seu computador e vai dizer em qual tem um modem e quais os dados relativos, as informações relativas a esse modem. Vamos rodar o mod-det então. O mod-det vai testar todas as portas COM e aqui, nessa área, ele vai dizer para vocês em qual porta COM encontra-se o modem. Como vocês podem ver, ele achou um modem na porta COM 2, cujo nível de interrupção é o IRQ3 e o endereço de I/O é 2F8. Esses dados, é bom anotar numa folha de papel, esses dados é que nós vamos usar para configurar o nosso programa. Bom, uma vez detectado qual é o modem, vamos usar um outro programa para configurar o TH6CAN. Esse programa chama-se tscfg.exe. tscfg, enter. Ele vai mostrar para a gente algumas opções de configuração do nosso programa. Por enquanto a gente vai configurar apenas o modem. Nós vamos ver mais para frente que é possível configurar inclusive o comportamento do TH6CAN e a maneira como ele vai fazer os testes. Muito bem.
Na opção Modem Config, nós vamos entrar, a gente tem a opção de arrumar a porta COM, que no caso é 2, endereço base, que no caso é 2F8, e o RQ, que no nosso caso é 3. Existem outras informações que a gente pode arrumar também, como as strings AT. Né? Para saber o que são strings AT, você deve conhecer um pouco de funcionamento de modem, algo sobre configuração e funcionamento de modems discados, né? Principalmente modems com a tecnologia Reis. Mas enfim, é nessa tela onde nós vamos configurar o próprio modem para que ele funcione com o THC Scan. Basta dar ESC, você volta para o menu anterior e aconselho você a dar uma navegada pelas outras opções, mesmo que você não as entenda, mas que você saiba onde elas estão e qual é a cara delas, é muito importante. Então tem Scanning Options, nós temos Modem Responses, que é a maneira como, o programa indica para você as respostas que o modem recebe. Tem Log Files, que é os arquivos onde vão ser guardados os resultados, isso é muito importante. E assim por diante. A última opção é Save and Exit. Você dá Save and Quit aqui, e ele vai salvar a configuração do THC Scan. Muito bem, a gente já tem o THC Scan configurado. O que a gente vai fazer agora é usar o Beto para tentar encontrar modems por aí. Uma coisa que eu falei, mas não mostrei como que faz, no Windows nós temos problemas de compatibilidade entre o THC Scan e o sistema operacional. Então, para rodar no Windows o THC Scan, você tem que dar esse comando aqui. Certo? Você dá start, separate, /separate e o nome do programa. Então você vai ter que, se você está no Windows, você vai ter que dar start, /separate e mod.det. Depois você vai ter que dar start, separate, ts, cfg para poder configurar. E por último você vai ter que dar start, separate, thc, scan para rodar o programa propriamente dito. Se você não der start, separate, o Windows vai abortar o THC Scan e todos os seus programas auxiliares e vai dar um erro estranho lá que você não vai saber. É um erro meio confuso e você não vai saber o que fazer. Mas com essa dica do comando start, que é um comando que serve para iniciar outras aplicações dentro do Windows, você dá esse comando start com a chave separate e acabam os problemas de compatibilidade entre o THC Scan e o Windows. Certo? Como nós estamos no MS-DOS, nós não vamos usar esse cara aqui. Nós já detectamos o modem e configuramos o THC Scan. Resta-nos agora, então, rodar o programa e ver o que acontece. O THC Scan, por ser um programa de linha de comando, ele às vezes é meio chatinho. Né? Quem está acostumado com interface gráfica, está acostumado com uma tela, você abre o programa e depois que o programa abre, é que você vai dizer para o programa o que fazer. No caso do THC Scan, não é bem assim não. Você já tem que dizer na linha de comando o que ele tem que fazer. Então eu vou digitar aqui não só o comando THC-scan, mas eu vou digitar também a definição dos números de telefone que eu quero que ele disque. O THC Scan tem diversas opções, mas a opção mais simples é /M. Esse M é de mask, né? Ou seja, a máscara de discagem. Com o /M eu vou informar ao THC Scan qual é a máscara de discagem que eu quero. Depois do 2 pontos, a gente vai colocar qual é o telefone que a gente quer que ele disque. Vocês lembram que a nossa empresa fictícia, lá, ABC123, os telefones dela começavam em 4567 0001 até 4567 0100. Lembram disso? Muito bem. Aqui, depois do /M 2 pontos, eu vou colocar o número de telefone. 4567 00. Só que em vez de eu continuar com os números, eu vou colocar XX. O que esse XX indica?
Esse XX indica que eu vou discar desde o 4567.0000 até 4567.0099. Né? Vai faltar o 4567.000100? Vai faltar, claro. A gente vai ter que fazer uma segunda passada para pegar esse cara. Mas eu já consigo testar com isso quase todos os números. Se eu fizesse 4567.0xxx, né? Não importa se o x é maiúsculo ou minúsculo. Eu estou colocando minúsculo para ficar destacado aqui na tela. Se eu colocar 4567.0xxx, ele vai testar todos, desde 4567.0000 até 4567.0999. Então é muito mais do que a gente precisa. Vou testar até telefones dos vizinhos. Para fins didáticos aqui, eu vou testar apenas 10 telefones. Tá? Então 4567.000x. Ou seja, vou testar os telefones com esse prefixo de 0 a 9. O comando é só esse. Existem outras chaves, outros subcomandos, né? Outras opções que eu posso usar para refinar a minha pesquisa. Apenas o /m é necessário. Vamos lá. Bom, nós temos uma tela dividida em várias janelinhas. Nós temos essa primeira janela aqui dividida em duas, que é a janela Time. Ela indica o momento em que começou o ataque, que horas é agora, e o ETA, que é o tempo que o ataque levou. A janelinha de baixo, ele te dá um tempo de timeout e, né, o tempo que o computador vai esperar que o outro lado atenda, e vai dizer também o número de toques, né? O número de vezes que a campainha vai tocar até o THC Scan se convencer que não tem ninguém para atender, que ninguém vai atender aquele telefone. Aqui no meio nós temos uma janelinha de estatística. Nós temos aqui nas primeiras linhas quantos números já foram discados, quantos números faltam para discar. Nós temos uma média de discagem por hora, que ele calcula mais ou menos para que você possa se programar os seus horários, para você possa ter uma ideia de tempo que vai levar o seu ataque. E aqui mais embaixo ele tem uma lista dos tipos de coisas que ele achou. Por enquanto ele não achou nada ainda, né? Mas ele tem uma lista dos tipos de atendimento que ele encontrou. Onde diz carrier, por exemplo, são os modem. Onde tem busy, por exemplo, são os telefones que deu ocupado. E assim, onde tem voice são os telefones de voz e assim por diante. Aqui nessa janela então aparece o que o THC Scan está fazendo agora. O número que ele está discando e o resultado dessa discagem, o que aconteceu. E na janela Log Window vai aparecer um registro de tudo o que ele fez na linha. Um resumo do que ele fez na linha. Uma vez terminado o teste, o THC Scan volta para a linha de comando do DOS e ele gera no diretório, né, na pasta onde está o THC Scan, ele gera um arquivo DAT, está aqui o nosso arquivo 4567.000x.dat. Nesse arquivo DAT estão todas as informações desse seu scan. Tá? Ele tem inclusive informações sobre se o scan foi concluído com sucesso ou se você pretende continuar esse scan depois. E ele gera também alguns arquivos com extensão log. Então a gente tem, por exemplo, um arquivo carriers.log, que é um arquivo que indica quais os modems que ele achou. Tem o arquivo busy.log, que ele indica os arquivos, os telefones que estavam ocupados no momento da discagem, e assim por diante. Com isso, você pode deixar o THC Scan funcionando durante a noite toda e dormir. No outro dia de manhã, você vai ter um registro bem grande de vários telefones e alguns deles podem ser modems que atendam ligações. Uma vez tendo esses modems em mãos, você pode tentar entrar, né, por força bruta ou tentando conseguir logins e senhas por engenharia social, você pode tentar entrar no site na rede da empresa e ver se obtém sucesso ou não. Um outro programa do The Hacker's Choice, desse grupo, que faz isso, chama-se THC Login Hacker. É um outro programinha que serve para você
tentar entrar, né? Você dá uma lista para ele de logins e senhas, né? Ele faz um ataque de dicionário e ele vai tentar se logar nesses modems com esse login e senha que você deu. Se ele tiver sucesso, a sua rede está muito insegura. Eu falei em brute force, né? Força bruta. O que será que é isso? Um ataque de força bruta é aquele no que você esquece toda a sua delicadeza, toda a sua fineza, toda a sua educação e parte para a ignorância. Um ataque de força bruta é, em vez de você tentar descobrir falhas nos sistemas remotos para tentar entrar através dessas falhas, você, a partir de um prompt de login, você tenta todas as possibilidades de nome de login e senha que você conhece. Ou seja, é um ataque bem ruidoso. Hoje em dia é muito difícil que um ataque desse passe despercebido. Outro problema de um ataque de brute force é que as possibilidades são muitas. Se você, em vez de usar uma senha de 6 caracteres, usar uma senha de 7 caracteres, você aumenta exponencialmente o tempo necessário para quebrar uma senha. Ataques de brute force, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Um é o que a gente chama de brute force verdadeiro, né? Que é o ignorante mesmo. Você tenta todas as combinações possíveis de letras, números e símbolos, tanto para login quanto para senha, até que uma hora, obviamente, vai ter uma combinação de login e de senha que é uma senha válida. Então você tenta lá, para login, primeiro login, A. Aí a primeira senha, A. Aí login A, senha B. O programa vai tentando. Login A, senha C. Login A, senha D. Vai indo, vai indo, vai indo. Login A, senha X. Login A, senha 1, 2 e assim por diante. Login A, senha AA. Login A, senha AB. E assim por diante. Vai crescendo, vai fazendo todas as combinações de letras e números até achar uma combinação que seja a senha do usuário A. O usuário A não existe? Ótimo, tenta o usuário B. E assim por diante. Tenta o usuário AA, usuário AB. Até chegar no usuário João, vai dias. Isso quer dizer que um ataque de força bruta desses ignorantes é muito difícil que produza algum resultado, principalmente hoje em dia, em que os sistemas de monitoramento travam as contas a partir de um determinado número de logins. O segundo é o que a gente chama de ataque de dicionário. O que é um ataque de dicionário? Você fornece para o programa de brute force listas de palavras. Em vez de ele tentar todas as combinações possíveis de letras estrambóticas, ele vai vai procurar nas listas de palavras que você fornece a ele alguma combinação entre elas que seja a combinação correta do login e senha de alguém. Existem diversos programas de brute force por aí, a maioria deles está desatualizado até, inclusive. Né? Mas assim como a gente viu lá no THC Scan, no War Dialing, mesmo sendo ultrapassado, ainda há redes vulneráveis a isso. Também ainda há redes vulneráveis a brute force. Redes onde determinadas contas não têm limite de login sem sucesso. Determinadas redes não têm sequer um monitoramento das tentativas de login para prevenir esse tipo de abuso. Nessas redes, o brute force ainda é efetivo. Existem diversos programas para brute force. Existe, por exemplo, o famoso Hydra, que também é lá dos nossos amigos do The Hacker's Choice. Lá no site oficial deles existe, até um dos top downloads deles lá, é o tal do THC Hydra. O Nessus, lembram do Nessus? O próprio Nessus tem um plugin dele que chama-se apropriadamente Hydra. E na verdade o plugin Hydra do Nessus é esse THC Hydra modificado para ser um plugin. É o mesmo programa e faz exatamente isso. Faz brute force nessas contas. O Hydra, ele suporta senhas, login e senha de HTTP, de servidor de arquivos Windows, de FTP, de e-mail, e-mail tanto POP quanto IMAP, quanto SMTP. Existe
Telnet. Existem N protocolos, serviços que o Hydra e o plugin Hydra do Nessus suportam, né? Que conseguem quebrar a senha, ou tentar quebrar. Nós vamos ver aqui um programinha que é mais ou menos didático e também é um tanto velho, que serve apenas para quebrar a senha de FTP e de POP3, ou seja, a senha de e-mail, né? Esse programa chama-se Unsecure. É um programa de tão velho que ele é, a página oficial dele não existe mais. Para você baixar esse programa, um programa para Windows, para você baixar esse programa, você vai ter que ir até o site PacketStorm. Vai aparecer o site PacketStorm, o endereço. Que é um site que guarda programas e recursos e tutoriais, etc., sobre exploração de falhas de rede, exploração de falhas de insegurança quaisquer. Lá, se você procurar no mecanismo de busca dele por Unsecure, FTP, você vai achar o Unsecure que está lá está na última versão, que é a versão 1.2. Você vai baixar um arquivo zip, vai descompactar esse arquivo zip e ele vai te dar um diretório com 4 arquivos. Um dos arquivos é um executável chamado unc 1.2, que aparece aí na tela. No nosso programa Unsecure, nós temos, o primeiro campo é Computer Name ou IP. O que a gente vai colocar aí? Ou o número IP do nosso servidor de FTP, no caso, ou o nome de DNS dele, né? No caso, eu vou usar um servidor qualquer aqui. O número da porta, né? Normalmente para servidores de FTP, o número da porta é 21. Ali onde diz Current Password, você não vai colocar nada. Na verdade, ali ele vai dizer para você o que ele vai testar. Onde diz Username, você tem que pôr o nome do usuário que você quer quebrar. Tá? Muitos brute forces permitem que também o nome do usuário seja colocado através de um arquivo de palavras. Tá? Então você tem um arquivo de palavras para nome de usuário e um arquivo de palavras para a senha dele. Para você poder testar a fragilidade de vários logins, não de um só. O Unsecure, como é muito simples, né, ele é para ser didático, ele só permite que a gente tente várias senhas no mesmo nome de usuário. Então, apenas para demonstração nós vamos usar esse aqui. Mas se você for usar o THC Hydra, você vai ver que o raciocínio é o mesmo. A única diferença é que você vai ter que definir um arquivo de senhas e também um arquivo de palavras para os logins. Bom, nesse servidor de FTP eu criei um usuário chamado hacker. Certo? E nós vamos tentar descobrir qual é a senha do usuário hacker. Onde diz ali Dictionary File, é onde a gente vai colocar o arquivo de dicionário, ou seja, o arquivo que tem a lista de palavras que contém as senhas que a gente quer provar para esse usuário hacker. A gente pode, aqui no arquivo File, no menu File, Open Dictionary File, e a gente pode escolher um arquivo previamente preparado por nós como arquivo de nomes. Nós escolhemos aqui, abrimos um arquivo chamado uncdic.txt, que é um arquivo, uma lista de palavras com senhas que já vem junto, é só de exemplo que já vem junto com o programa. Tem bem grande, é cheia de letras e números e tal. Mas nós não vamos usar esse aqui não. Nós vamos criar um outro arquivo criar num editor de texto mesmo, como o próprio bloco de notas. Nós vamos criar um outro arquivo, vamos chamar de senhas. Né? Senhas.txt. Vamos abrir esse arquivo no bloco de notas e vamos colocar algumas senhas aqui que a gente pesquisou, fez uma engenharia social, ou sei lá, baixou um arquivo de senha na internet, ou usou mesmo o que vem junto com esse arquivo, não interessa. A gente tem que providenciar um arquivo de senhas, um arquivo de palavras para ser usado como as senhas. Vou colocar umas 6 palavras aqui só para demonstrar como o programa funciona. Olha só, vou colocar
carro, vamos colocar botão, vamos colocar joia, vamos colocar jujuba, vou passar aí um 7 aqui, vamos colocar, sei lá, Joaquim, vamos colocar xadrez, pronto. Essas 6 palavras aqui, vamos ver como o programa se comporta. Vamos salvá-las. Muito bem. Vamos abrir o nosso arquivo de senhas aqui. Então, tá aqui, ó, nosso arquivo de senhas. E vamos testar essas senhas no username hacker. Aqui embaixo, nos Attack Options, nós temos algumas opções. Brute Force Attack, que a gente pode desligar ou ligar, e Dictionary Attack, que a gente pode desligar ou ligar. Vamos deixar ligado o Dictionary, depois a gente vai ver o Brute Force. Vamos deixar ligado o Reconnect on Disconnect, que muitos servidores de FTP desconectam você depois de um determinado número de tentativas. Né? Então, beleza, vamos deixar ligado só o Dictionary Attack e o Reconnect on Disconnect. Clicando aqui no botão Connect, você vai ver que ele vai tentar. Está tentando a senha carro, agora a senha botão, agora a senha joia. No final, se o programa não indicar nada, se ele simplesmente parar e não indicar nada, é porque ele não achou nada. Esse programinha aqui é bem espartano. Mas, se ele indicar, se aparecer na tela uma mensagem dizendo que o servidor está inseguro e mostrar uma dupla de login e senha, é porque aquele login e aquela senha que ele testou são o login e senha daquele servidor. Se por acaso o programa conseguir encontrar uma dupla usuário-senha que seja verdadeira, ele vai mostrar essa mensagem, dizendo que o servidor está inseguro e que a senha, no caso aqui, é Jujuba. Certo? O fato do programa ser incompleto não é muito problema para nós agora, porque eu estou só dando um exemplo. Né? Isso aqui é só um exemplo didático de como funciona um brute force. Mas se você pegar o THC Hydra, ou o Nessus, ou outros diversos programas de brute force que tem por aí, vocês vão ver que o raciocínio é parecido, apesar dos programas serem um pouco mais complexos. Você vai precisar de lista de palavras, esse tipo de coisa. É claro que, em vez de ataque de dicionário, eu posso usar ataques de força bruta. Aqui embaixo nós temos as opções de força bruta. Ou seja, quais os caracteres que ele vai usar para montar as palavras. Né? Pode usar as letras minúsculas, letras maiúsculas, números de 0 a 9, esses caracteres especiais. Você pode, inclusive, se quiser, usar essa opção Custom Character Set, e indicar para o programa um número reduzido de caracteres para que ele faça teste com combinações só desses caracteres. Às vezes é útil porque você não sabe bem como é uma senha, mas sabe mais ou menos. Então você põe ali os caracteres que você acha que tem e ele vai tentar todas as combinações desse tipo. E nós temos essa opção aqui, que é o número de caracteres da senha. Você pode ter uma senha, um número mínimo de caracteres da senha. Né? Você pode ter uma senha com um caractere só. Mas na maioria das vezes, os sistemas são configurados para ter senhas de no mínimo 6, ou no mínimo 7, ou no mínimo 8. Se a gente der connect agora com o nosso ataque de brute force, e não ataque de dicionário, ele vai novamente acessar o nosso servidor de FTP e vai tentar todas as combinações possíveis de letras. Eu configurei para 8 caracteres e como vocês podem ver aqui, no campo Current Password, ele está com 8 caracteres, sendo que 7 deles são A e o primeiro ele está variando. Depois que acabarem todos os caracteres na primeira posição, ele vai voltar para A e vai começar a mexer na segunda posição e assim por diante, até testar todas as combinações possíveis. Uma bela pesquisa, né, um belo ataque de engenharia social para fazer listas de palavras coerentes e aplicar essas listas de palavras no nosso programa é muito mais efetivo e vai te dar, além de te dar um conhecimento muito maior de como pensa o seu usuário, vai acelerar o seu processo de descoberta da senha. Nessa videoaula nós vimos 2 técnicas que são muito antigas, que são consideradas superadas porque a maioria dos sites, a maioria dos
sistemas por aí não são vulneráveis a elas, ou se são coisas que são facilmente detectáveis, mas mesmo assim, alguns lugares ainda são vulneráveis a esse tipo de falha. O que é importante ficar na cabeça de vocês é que, se existe uma falha, existe uma maneira de você explorar essa falha. Se existe uma maneira de você explorar essa falha, existe um programa ou uma técnica já pronta ou já semi-pronta para que você siga. É claro que falhas mais específicas vão demandar mais conhecimento seu a partir daquela especificidade da falha. Então, por exemplo, uma falha muito comum e que é comum até hoje, que nós podemos ver em próximas videoaulas, que são falhas por estouro de pilha, né? Ou buffer overflow. Para você explorar uma falha de estouro de pilha, você precisa saber o que é uma pilha, para começar, né? Para saber o que é uma pilha, você precisa conhecer um pouco de assembler, um pouco de linguagem C, ser um pouco programador para conseguir entender por que o programa está vulnerável daquele jeito. É óbvio, para explorar essa vulnerabilidade, se já tiver um exploit pronto, basta você procurar pela internet um exploit pronto para essa vulnerabilidade de estouro de pilha e ir lá aplicar e pronto. Aí, funciona em algumas situações e na maioria das situações não funciona. E você fica frustrado porque não consegue fazer funcionar aquele exploit. Se você tivesse um conhecimento maior sobre programação, sobre linguagem C, linguagem assembler, etc., você poderia entender por que aquele exploit não funcionou da maneira que você queria. Então a informação sempre é importante. O seu estudo, a sua busca por mais conhecimento é muito importante para você saber, para você desenvolver os seus próprios exploits, inclusive, e não ficar dependendo de receitinhas de bolo que tem por aí na internet. Sugiro também que você estude mais sobre backdoors, né, portas de trás com as quais você pode entrar em sistema. Uma vez que você já os invadiu, você pode deixar portas para poder visitar o sistema invadido novamente posteriormente. Aí você pode entrar por uma porta que você fez e não por aquela falha que você descobriu, porque aquela falha pode ser consertada, mas a sua porta de trás sempre vai estar lá. Claro, até ser detectada pelo administrador. Outra coisa que eu sugiro que você estude é sobre cavalos de Troia, né, troianos, sobre programas de controle remoto à distância, como o Back Orifice, por exemplo, né, ou NetBus. São programas antiguinhos também, muito usados por script kids por aí, mas eles podem ser bastante úteis para você. Eu recomendo que você estude um pouco sobre vírus, tanto sobre como eles funcionam, mas também como montar um vírus, né? Tem um livro da Digerati, que é o Dossiê Vírus, que é muito bom. Ele mostra a fundo como funciona o mecanismo de um vírus. Eu recomendo bastante esse livro. E principalmente, recomendo que vocês fiquem ligados nas listas de discussão de vulnerabilidades, né? Um site obrigatório é o site Security Focus. E nesse site existe uma lista de discussão chamada Bug Track. Nesta lista vocês devem se inscrever. É uma lista de alto tráfego, vocês precisam ter tempo para lê-la. Mas todo dia aparece na lista discussões sobre as vulnerabilidades encontradas por aí. Espero encontrá-los em mais uma videoaula e, novamente, lembro, use o conhecimento que você adquiriu e que vai adquirir com responsabilidade. É isso.